ouça aquilo que Deus quer falar no seu coração nesta noite, através da sua palavra. Você que é membro da igreja, que é crente de Jesus Cristo, ouça também aquilo que Deus quer falar no seu coração também. 1 João, capítulo 5, verso 4, diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos todos juntos? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Louvado seja o Senhor. Porque, ó Deus querido, pela fé em Jesus Cristo somos vitoriosos e temos vencido este mundo mau e enganador. Louvamos, Senhor Deus, por esta oportunidade de compartilhar da Tua palavra, e queremos, ó Deus, rogar a direção, a graça e a unção do Espírito de Deus na proclamação desta hora. Em o nome de Jesus oramos agora e sempre. Amém, Senhor. Queremos se sentar. A vitória que vence o mundo. A peça que nós ouvimos agora há pouco intitulou-se Salve Igreja Vitoriosa, enaltecendo a Deus, ao Senhor, pela vitória que esta igreja tem tido no transcurso dos seus 40 anos de existência. E ontem nós demos um breve histórico que preparamos da igreja, e pudemos ver quanta coisa boa que apenas num resumo, num pedacinho de papel, podemos contar, podemos mencionar. E se fôssemos realmente divulgar, se fôssemos olhar ata por ata, menção por menção de cada vitória que essa igreja obteve, realmente seria muito difícil em apenas uma série de conferências relativas ao jubileu de 4 dias. Mas o texto nos mostra a vitória que vence o mundo. Meus queridos irmãos e amigos ouvintes da palavra de Deus, todos aspiramos a ser vitoriosos, todos queremos obter vitórias, vivemos e caminhamos muitas vezes em função de vencer, vivemos e caminhamos muitas vezes para obter vitórias, 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 vitórias. Queremos vencer, queremos ganhar, queremos estar à frente, enfim, queremos ser vitoriosos. A nossa sociedade, o mundo em que vivemos, nos coloca em disputa, em luta, e todos lutamos para obtermos vitórias. Todos que entram em determinada competição, ninguém entra desejoso de obter derrota, mas todos desejam obter vitórias. E são muitas disputas que o mundo proporciona, em que nós muitas vezes nos envolvemos nela e disputamos uma série de coisas. É uma disputa para um carro público que acontece no nosso país de 2 em 2 anos, disputa por cargos públicos. É um concurso público que nós também vamos lá e participamos daquele concurso e desejamos ser vitoriosos. Certamente, sem dúvida alguma, naturalmente uma vaga para um emprego e assim uma série de outras coisas. Poderíamos aqui citar muitos outros itens em que nós somos colocados em uma disputa, em que nós somos envolvidos nessa sociedade que nos coloca em disputa e nós lutamos de fato para obter vitórias. Há vitórias também pelo alcance de determinadas metas na história de uma instituição, na história de uma família e também de instituições e, sem dúvida, na história pessoal de muita gente. Uma família, ao adquirir uma propriedade, quando vivia muito tempo de aluguel, naturalmente rejubila e considera uma vitória aquilo que pôde acontecer na sua vida. Considera uma vitória aquilo que Deus lhe proporcionou. A saúde de alguém é restaurada e é uma vitória que também a pessoa alcança pelo fato de haver a restauração da saúde. Um
casal completa bodas de prata, celebra vitórias. Bodas de esmeralda, bodas de ouro, bodas de diamante, e assim também está celebrando uma vitória. A igreja completa jubileu de esmeralda, e está celebrando também uma vitória. Vitória, aliás, muitas vitórias. E a vitória do momento é a vitória de completar 40 anos pregando o puro e genuíno Evangelho. 40 anos sendo luz para a cidade de Janaúba, sendo luz para o norte de Minas, sendo luz para o Brasil e para o mundo. Mas, meus irmãos e amigos ouvintes da palavra de Deus, do ponto de vista espiritual, nós podemos ter vitórias também. E vitória do ponto de vista espiritual, eu poderia dizer alguns pensamentos acerca disso. Por exemplo, vitória do ponto de vista espiritual é a alegria sobre a infelicidade. Do ponto de vista espiritual, nós desfrutamos da alegria quando temos Jesus no coração, sobre toda a infelicidade que o mundo tem vivido. Do ponto de vista espiritual, nós experimentamos a comunhão sobre toda a solidão que o mundo tem vivido, ainda que diante de uma imensidão de pessoas. Experimentamos também a honestidade sobre o orgulho moral e a ilusão. É aquilo que experimentamos do ponto de vista espiritual, a honestidade sobre o orgulho moral e a ilusão, a retidão e a santidade sobre o pecado. Experimentamos vitórias. A retidão e a santidade experimenta vitórias sobre o pecado. A pureza sobre as concupiscências humanas também experimenta vitórias. A verdade sobre a mentira, a verdade sobre o erro, sobre o mal, experimenta vitórias. A confiança sobre o temor e dúvida, porque aquele que está em Jesus, aquele que está em Cristo, aquele que experimenta o Senhor da sua vida, ele não tem dúvida da sua salvação, ele não tem dúvida realmente de dias melhores, ele não tem dúvida de nada disso. Então, portanto, naturalmente a confiança sobre o temor e dúvida. Também do ponto de vista espiritual, nós temos a vida eterna sobre o tempo e a morte. A vida eterna que excede a qualquer tempo cronológico e excede a morte, porque vence a morte. A morte, para aquele que tem certeza e garantia da vida eterna, ela é apenas uma passagem, ela não tem efeito drástico, ela não tem efeito terrível, como tem para muita gente. A vida eterna também é uma vitória do ponto de vista espiritual sobre o tempo e a morte. O texto em que lemos promete-nos duas formas de vitórias. Eu quero rapidamente mencionar e depois considerar mais algumas coisas. Duas formas de vitória está no texto. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Primeiro, é prometida a vitória à igreja, universalmente falando. É prometida a vitória à igreja do Senhor, ao povo de Deus, universalmente falando, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a igreja do Senhor Jesus, a noiva de Cristo, que foi aqui representada nesta noite, ela é vitoriosa, porque ela venceu o mundo, ela vence o mundo, ela continua desde os primórdios, desde os tempos iniciais. Gamaliel vai dizer, quando estavam perseguindo a igreja, se esta obra é de Deus, não há quem a desfará. E desde o início dos tempos, a igreja do Senhor continua pregando, continua anunciando, continua vibrante, continua pregando o Evangelho, comprovando aquela palavra de Gamaliel, porque esta obra é do Senhor, esta obra é de Deus. E sendo essa obra do Senhor, ninguém a desfaz. Portanto, a igreja, não só a Igreja Batista, a Igreja Batista de Janaúba, que comemora o seu jubileu, é vitoriosa, mas o corpo místico dos crentes em Jesus Cristo, composto de todas as igrejas que pregam a sã doutrina, a sã palavra do Evangelho. Então digo, igrejas autenticamente evangélicas. Estas igrejas são vitoriosas também. E a palavra está aqui. Portanto, a vitória é prometida à igreja, universalmente falando.
E a segunda vitória, portanto, a segunda vitória prometida, ela é o individual para cada pessoa. Porque todo aquele, individual para cada pessoa, individual para cada um de nós, diz a palavra, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Meu querido ouvinte desta noite, você é nascido de Deus? Você já foi nascido de Deus? Perceberam que neste texto nós temos o requisito para obter essa vitória tão necessária a cada um de nós? Temos aqui um requisito indispensável para que o homem, para que o ser humano, para que as pessoas obtenham a vitória realmente necessária a cada um de nós. O texto nos ensina que é preciso ser nascido de Deus. Então esta ideia aqui é individual, é para você que me ouve individualmente, é para cada um de vocês que está nos ouvindo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você já foi nascido de Deus? Sabe o que é nascido de Deus? É interessante que lá em João capítulo 3, versos 1 a 7, havia um homem ali essencialmente religioso, até líder da sua religião, um homem realmente doutor da lei, diz a palavra de Deus, chamado Nicodemos. Ele chegou diante de Jesus e começou a questionar o Senhor Jesus, dizendo que Jesus era mestre, que Jesus era mestre de Israel, porque ninguém podia fazer aquilo que Jesus fazia. E Jesus foi direto ao assunto com ele: se alguém não nascer de novo, não pode herdar o reino dos céus. Se alguém não nascer de novo, meu querido ouvinte, em outras palavras, para poder não gastar muito tempo, a ideia de nascer de novo é a ideia de uma vida transformada. Nascer de novo é ter uma experiência pessoal com Jesus. Nascemos apenas uma vez do ventre de nossa mãe, nascemos apenas uma vez do ponto de vista físico e material, mas do ponto de vista espiritual precisamos nascer. O homem tinha nascido do Espírito. Portanto, nascido de Deus, o homem que é nascido de Deus, a pessoa que é nascida de Deus, é aquela que tem uma experiência pessoal, interior, com Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Ser nascido de Deus é ser transformado. Ser nascido de Deus é ser regenerado. Ser nascido de Deus é viver para Deus, ou viver por Deus e para Deus. Isso é ser nascido de Deus. Você já é nascido de Deus? Você é uma pessoa regenerada? Você é uma pessoa mudada? Você é uma pessoa transformada? Você é uma pessoa realmente que teve uma mudança radical na sua vida pelo fato de ter tido uma experiência pessoal com Jesus? Ou você não tem conseguido vencer o mundo? Ou realmente as concupiscências deste mundo têm dominado você? Ou o pecado tem tomado conta de você? Ou o pecado tem conseguido proporcionar em você uma cegueira espiritual muito grande? Uma vida cega espiritualmente. E quando o homem é cego espiritualmente, ele comete as maiores atrocidades desta vida sem perceber o que está cometendo, os maiores erros sem perceber a profundidade desse erro. Portanto, ser nascido de Deus é ter uma nova vida. Ser nascido de Deus é estar em Cristo, com Jesus. O apóstolo Paulo, nascido de Deus, depois que foi transformado pelo Senhor e nascido de Deus, depois que se tornou genuinamente um crente em Jesus Cristo, ele escreve à igreja de Deus que está em Corinto e diz o seguinte: se alguém está em Cristo, como é que é? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo é novidade, é uma vida mudada, uma vida